Bem-vindos, pessoal. Essa videoaula eu vou falar entre a relação que existe entre o ângulo central, o ângulo inscrito, que determinam o mesmo arco, ok? Relação entre arcos e ângulos de uma circunferência. O que é o ângulo central? A própria palavra está dizendo. A medida de um ângulo central, que neste caso estou chamando de alfa, é igual à medida angular do arco determinado na circunferência pelos lados do ângulo. Isto é, a medida do ângulo central alfa é igual à medida do arco correspondente ao ângulo. Vou explicar isso para vocês desenhando. Então, eu tenho aqui uma circunferência de centro O e vou desenhar aqui um ângulo. Vocês sabem que o ângulo ele tem um vértice e tem dois lados, né? São duas semirretas. Então eu desenhei aqui essa linha que eu desenhei, ela corta a circunferência no ponto A. Desenhei a outra linha cortando no ponto B. Essa região que eu vou determinar assim A, O, B, esse espaço aí é o ângulo, né, que eu estou chamando de ângulo central. Nesse caso, eu estou chamando esse ângulo de alfa. E aí, voltando para o texto, o ângulo central ele determina um arco que tem a mesma medida angular de alfa. Então, se esse alfa for, por exemplo, 30 graus, aquele arco AB, angularmente falando, ele também vale 30 graus. Se o meu ângulo alfa for 70 graus, é ângulo central? É. Então, o arco que ele determina tem uma medida angular de 70 graus, né? Então, a medida do ângulo AOB, você já conhece essa notação, eu estou chamando de alfa, que tem a mesma medida que a gente chama de medida angular, de A até B. Por que eu estou frisando essa questão da medida angular do arco AB? Porque numa outra situação eu posso pedir qual é o comprimento de A até B, como se eu pudesse esticar essa linha curva AB e medir com uma régua, né? Então eu estou falando de ângulo, por isso que esse arco ele tem essa medida que a gente chama de medida angular. Muito bem. Vamos falar do ângulo inscrito, né? Chama-se ângulo inscrito todo ângulo cujo vértice é um ponto da circunferência e cujos lados são semirretas secantes. De novo, ângulo, quais os elementos de um ângulo? Ele tem uma origem, que a gente chama de vértice, né? A partir dele partem duas semirretas, que a gente fala assim, são os lados, né, do ângulo. E para ser inscrito, esse vértice do ângulo tem que pertencer à circunferência. A medida de um ângulo inscrito é igual à metade da medida angular do arco determinado na circunferência por seus lados, né? Eu vou deixar isso aí como se fosse como um teorema e eu vou provar para vocês. Mas antes disso, vamos identificar numa figura quem é o ângulo inscrito. Está aí a minha circunferência e ali eu estou marcando o vértice A. Desse vértice A vai sair o meu ângulo. Então, olha só. Está aí uma reta secante. Vocês já aprenderam que reta secante, né? Nesse caso, não é uma reta, é uma semi-reta secante, porque ela intercepta a circunferência em dois pontos. Vou desenhar aqui a outra, né? E aí eu tenho os pontos de interseção B e C, ok? Esse ângulo, né, que eu estou chamando aqui de beta, ele vai determinar um arco de B até C. Vou desenhar aqui o meu ângulo central, que eu apresentei antes para vocês. Tá vendo? E vou chamar esse ângulo, continuar chamando, né, de ângulo alfa. Agora, uma coisa muito importante, gente. O ângulo inscrito, que eu estou chamando de beta,
ele determina aquele arco BC. O ângulo central alfa também determina o mesmo arco BC. Quando um ângulo central e um ângulo inscrito determinam o mesmo arco, eu posso dizer o seguinte, que esse beta, que esse ângulo inscrito, é metade do ângulo alfa. Ou posso falar o contrário, que o ângulo alfa é o dobro do ângulo beta. Essa é a relação que eu quero demonstrar para vocês, tá? Então, sempre quando vocês se depararem com uma figura onde dois ângulos estão determinando o mesmo arco, se for um ângulo inscrito, ele é metade do ângulo central. Claro que vão existir consequências em cima disso. E é bom que vocês fiquem atentos, tá? Muito bem. Eu ampliei a figura, para a gente poder ter uma visão melhor dessa demonstração. O que eu quero demonstrar? Que o ângulo inscrito, que tem como vértice o A, ele tem a metade do valor do ângulo central, que eu vou marcar ali no centro da circunferência, tá? Então, eu tenho aí o beta e tenho ali o alfa. Vou provar o quê? Que o alfa é o dobro do beta, ou que o beta é metade de alfa. Eles estão determinando o mesmo arco BC, certo? Muito bem. Eu tracei aquela linha vermelha, aquele segmento que vai do O até o A. Vocês percebem que de O até B, de O até C, de O até A, são os raios da minha circunferência, certo? Então, vou marcar aqui, ó, raio, raio e raio, ok? Outra observação importante. Se vocês olharem para o triângulo AOC, ele tem dois lados de mesma medida, que é o raio. Então, esse triângulo é isósceles. Mas antes de fazer isso, eu vou marcar ali no meu ângulo beta. Notem que ao traçar a linha vermelha, eu dividi esse beta em dois ângulos. Não necessariamente iguais, Aparentemente, pela figura, eles não são iguais. Vou chamar esse primeiro ângulo de x e o ângulo de baixo eu vou chamar de y. Portanto, o meu beta vale x mais y. Agora, olha só, da figura nós temos que o x mais y ele vale beta. Vamos guardar isso, certo? Agora, observem com muita atenção o meu triângulo OAC. Percebe que eu estou pintando ele de azul? Por que eu estou pintando de azul? Porque eu quero que a atenção de vocês esteja voltada para ele agora, para esse triângulo. Por que ele é um triângulo isósceles? Porque dois lados desse triângulo têm a mesma medida R. Se o triângulo é isósceles, vocês se lembram que os ângulos da base de um triângulo isósceles têm a mesma medida? Então, eu vou marcar ali x. Então, esse triângulo que eu havia pintado de azul, que eu apaguei agora, é um triângulo isósceles. Ele tem os dois ângulos da base iguais. Ok? Agora, a atenção nossa vai voltar para o triângulo OAB. Mesma coisa. Esse triângulo que eu acabei de colorir, ele também é isósceles, porque ele tem dois lados de mesma medida, que é esse raio aí. O que você sabe a respeito do triângulo isósceles, além de ter esses dois lados iguais? Que os dois ângulos da base têm a mesma medida. Então, vou apagar e vou marcar ali também y. Ok? Muito bem. Voltando para o triângulo OAC, triângulo de cima. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Portanto, este ângulo que eu acabei de marcar aqui é o total, que é 180, menos aqueles dois ângulos da base x e x. Então, é 180 menos 2x. Voltemos o nosso olhar para o triângulo de baixo, o triângulo OAB, isósceles. Sabemos que os ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Portanto, este ângulo que eu estou marcando, uma cor quase invisível,
ele vale 180 menos 2y. Muito bem. Se eu somar alfa mais 180 menos 2x mais 180 menos 2y, eu não vou ter uma volta completa. E isso equivale a 360 graus. Então, acompanhe. 180 menos 2x mais 180 menos 2y mais o alfa vai dar 360 graus. Vou tirar dos parênteses, né? 180 menos 2x mais 180 menos 2y, e eu vou passar o alfa para lá, tá? Então vai ficar 360 menos alfa. O que eu quero provar mesmo? Que o ângulo beta é metade do ângulo alfa, ok? Bom, vou deixar aqui menos 2x menos 2y, vou passar para lá 360, 180 mais 180 dá 360. Vou passar para lá menos 360 e menos alfa. Ok? Dois números opostos somados cancelam. Então eu vou cancelar 360 com 360. O que vai sobrar então? Menos 2x menos 2y igual a menos alfa. Como existe um termo comum ali que é o menos 2, eu coloquei em evidência, né? E vocês então percebem que vai ter x mais y igual a menos alfa. Quando eu tenho no meu primeiro termo, primeiro membro, né, sinal negativo, eu tenho que fazer uma mudança de sinal. Isto é, eu vou multiplicar por menos 1. Então, vai ficar mais e mais. Ok? Aquele 2 que está multiplicando, eu vou passar para lá dividindo. Quem é x mais y? Está lá em cima e está na figura. Se vocês olharem na figura, x mais y é o próprio valor de beta. Então, o que eu tenho? 2 beta igual a alfa. Portanto, beta é alfa dividido por 2. Acabei de demonstrar, então, aquela afirmativa primeira lá que quando dois ângulos determinam o mesmo arco, se um for inscrito e o outro for central, um é metade do outro. Tá? O inscrito é metade do central, ou o central é o dobro do inscrito. Ok? Vocês vão encontrar bastante exercício pela frente com essa aplicação. Né? Lembrem disso, porque se a gente não lembra disso, a gente tem que ir deduzindo. Né? Então, essa é uma relação que facilita muito os cálculos que virão pela frente. Ok? Então, era essa a apresentação que eu tinha para vocês. E até uma próxima. Ok?